Senhor, meu Deus e meu Pai, foi o Senhor que lançou este desafio, dizendo: vinde a mim como estás. E agora, esta pessoa vai a ti por meio desta oração, como estar? Doente, desempregado, depressivo, viciado. Não importa se ela tem ou não religião, foi o Senhor que nos desafiou. E agora, eu quero que o Senhor se manifeste para esta pessoa. E não é para a nossa glória, é para a tua glória. Tem que haver uma diferença entre aqueles que invocam, aqueles que dizem ser deuses e que não são, e aqueles que invocam ao Senhor como Deus, que é o único. Faz acontecer agora uma diferença, meu Pai, arrancando do peito desta pessoa essa angústia, essa tristeza profunda pelo trauma que sofreu, o abuso quando criança, adolescente, o desprezo. Esta pessoa tem sido desprezada, humilhado. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus vivo, penetra agora com o teu poder e dá um sinal para ele, arrancando essa angústia, essa dor, esse vício, essa perturbação. Solte, amigo, esta arma. Solte agora, jogue no chão este punhado de medicamentos. Solte agora essa faca, esse estilete, essa corda que você estava preparando para se enforcar, para tirar a própria vida. Coloque a sua mão, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão, porque se sou profeta do Deus vivo, se eu sou de Deus, se eu estou invocando a Deus, não são palavras lançadas ao vento, mas eu oro do mais íntimo do meu ser. Aí agora, aonde você está, esse encosto, essa depressão, esse vício, esse mal-estar, sai, é arrancado agora. Em o nome de Jesus eu te repreendo, força do mal, e eu te ordeno, em o nome de Jesus, retire as suas mãos e diga: saia! Respire profundo. Receba o livramento. Meu Pai, esta pessoa estava cansada de bater em muitas portas, de dar ouvidos a um, dar ouvidos a outro, de ir aqui, acolá, mas agora ele vai a Ti, por meio de Jesus, e ele recebe o livramento. Receba agora o livramento que você tanto precisa. E entregue-se a Ele, diga para Ele: eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero Te seguir, diga: eu quero Te conhecer. Eu quero ser possuído pelo Teu Espírito, porque eu quero andar na luz. Sim, Jesus, esta pessoa já não quer mais andar perdido nas trevas, sem saber para onde ia ou aonde estava, mas o Senhor, que é a luz, nos mostra onde estamos e aonde o Senhor quer que estejamos, que é nos Teus braços, que é diante de Ti, que é seguindo os Teus passos que nos conduz à vida plena. Por isso, usa esta água como um ponto de contato. Você que preparou o copo com água, levante aos céus, pois nós o declaramos abençoado, como símbolo do Espírito Santo, para que você, neste jejum de Daniel, aí agora, seja visitado por Deus, nesse 12º dia, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba paz, pois Ele te perdoa. Você que tem sido satanista, espírita, você que tem praticado o ocultismo, a magia negra, a magia branca, seja limpo, meu amigo, aí agora. Seja livre de toda acusação do mal. Deus vai guardar a sua vida, os seus passos e a sua alma.
para que você seja cheio do seu Espírito, ainda neste jejum de Daniel. Em tuas mãos, meu Pai, eu entrego a todos e te agradeço, porque creio que até o dia 22, essa pessoa será cheia, possuída pelo teu Espírito. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Desapegue-se das pessoas. Repare que você vive apegado às pessoas, mas preocupado com o que as pessoas pensam, falam ou acham ou sentem ao seu respeito do que Deus pensa, do que Deus fala. Meu amigo, por favor, desapegue-se das pessoas. As pessoas são falhas, como você é falho, eu sou falho. Não podemos estar apegados às pessoas. Devemos estar apegados a Deus mesmo, porque ninguém é eterno. Todos nós um dia iremos morrer. Nenhum de nós estaremos vivos daqui a 100 anos se Jesus não voltar até lá. E pelo andar da carruagem, ou pelo que nós estamos vendo, não precisa nem falar 100 anos, daqui a 20 anos. Meu amigo, desapegue-se das pessoas. Pare de ficar preocupado em agradar A, B, C, fulano, ciclano, beltrano. Preocupe-se em agradar a Deus. Mas como, bispo? Como que eu vou agradar a Deus? Fazendo uso da sua fé. Fé você tem. Ainda que você diga, eu não tenho religião, eu não creio em nada, para mim Deus não existe, eu sou ateu. Isso é fé. Negativa, mas é. Você tem fé e cabe você fazer uso dessa fé. Primeiro, desapegue-se das pessoas. Se você se desapegar das pessoas e se apegar a Deus, Deus não vai lhe decepcionar. E eu vou provar isso para você agora. Preste muita atenção neste caso verídico. Eu me lembro até de uma conversa que eu tive com meu marido no carro em que ele dizia: eu tenho essa idade, já trabalhei tanto e até hoje eu não conquistei nada. E aquilo chamou a minha atenção. Eu falei, essa é a nossa realidade, né? Nós estamos trabalhando tanto e a gente não está vendo o resultado desse trabalho. Meu nome é Tabata Moraes, eu sou empresária no setor de veículos e eu aprendi desde muito cedo com a minha família que trabalhar muito traria resultado. Para que você tivesse sucesso, para que você tivesse uma vida confortável, você precisava trabalhar muito. Embora esse tenha sido um ensinamento da minha família, através do exemplo, porque minha mãe sempre foi muito batalhadora, meu padrasto também, com quem eu fui criada, eu não vi isso ao longo do tempo na minha vida. Eu trabalhei bastante, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, de empreender, então acabei empreendendo em alguns setores. Tudo que eu via que me dissessem que, olha, esse setor aqui tá tendo vantagem, o mercado está bom, está favorável, então eu trabalhava nesse setor. Eu cheguei a ter revista, rotisseria, no setor de alimentos e trabalhava bastante, mas até um certo tempo eu via algum retorno, mas depois acabava que eu não conseguia seguir em frente. Trabalhei também no setor privado para algumas empresas, mas também não via a minha vida profissional desenvolver. Eu até trabalhava influenciando mulheres a empreender, esse era o meu negócio, uma escola de negócio para mulheres, mas embora eu tivesse o nome de empreendedora, de empresária, eu não via os resultados desse trabalho. Então eu colocava toda a força, viajava bastante e acabava ficando longe da família, longe do marido. E um dia eu estava em casa e o meu filho mais velho já tinha ido na igreja, tinha me falado, mãe, vamos comigo, né? Me acompanha, tinha uma próxima de casa. E aí eu nunca tinha ido com ele, mas um dia eu estava assistindo e passou, num domingo, eu me lembro, e aí eu chamei o meu filho e falei, amanhã nós vamos no templo. Eu quero ver se o que eu estou assistindo através desses testemunhos realmente é verdade, realmente vai acontecer na minha vida.
E foi assim que eu cheguei. E a primeira coisa que eu vi foi que existia uma fé que, direcionada através da estratégia que vinha do altar, né, daria certo. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi a fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar e eu ser o segundo lugar. Então, tudo girava em torno do que eu queria, da minha estratégia, do que eu pensava, do que eu achava. E a partir daquele momento, não. Passei a colocar Deus em primeiro lugar, a ser fiel a Ele, a obedecer à palavra que vinha do altar. E a partir dali, tudo mudou, porque eu entendi que não era toda a força para qualquer lugar, mas toda a força direcionada para o lugar certo. Eu me lembro até de uma conversa que eu tive com meu marido no carro, em que ele dizia: eu tenho essa idade, já trabalhei tanto e até hoje eu não conquistei nada. E aquilo chamou minha atenção. Eu falei: essa é a nossa realidade, né? Nós estamos trabalhando tanto e a gente não está vendo o resultado desse trabalho. E aí, quando eu passei a ser fiel, passei a entender o que era fidelidade, a primeira coisa foi essa direção. Trabalhem juntos, né? Coloca toda a força, você e seu marido. E isso eu fiz. Conversei com ele, ele acabou aceitando e a gente começou a trabalhar juntos. E a partir daí nós começamos a conquistar. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente não pode colocar todos os ovos numa só cesta. Então a gente foi buscar outras formas de renda também. A partir daí a gente adquiriu então terrenos para começar a construir. Nós compramos 2 terrenos no melhor condomínio da cidade, 5 terrenos comerciais para construir as nossas lojas. E agora, no meio da pandemia, enquanto muitas pessoas do nosso segmento fecharam, até concessionárias de muitos anos, lojistas de mais de 20 anos fecharam as portas, não conseguiram se manter, adiantamos as nossas contas, mantivemos as nossas vendas e ainda por cima nós tínhamos uma casa com um inventário complicado que já faziam 7 anos que a gente não conseguia resolver, criava até conflitos entre os inventariantes. Resolvemos, vendemos a casa na pandemia e agora a gente está assinando o contrato do 8º terreno. Em setembro nós começamos a construir e tudo isso foi colocando Deus em primeiro lugar e entendendo que nós somos o segundo lugar. Porque só assim a gente vai entender e vai colocar toda a força no lugar certo, na hora certa, com a estratégia certa e colher os resultados dessa fidelidade. A senhora Tabata, ela investiu em estudos, ela procurou se aprimorar, lutou muito desde cedo para conquistar uma vida de qualidade. Fez alguns investimentos, mas o retorno era pouco. Tinha uma vida limitada, não desfrutava do casamento, não podia ser uma mãe presente porque vivia trabalhando. E o que aconteceu? Nada. Não, aconteceu. Devo corrigir. O quê? Frustração. Foi frustrada como esposa, como mãe, como profissional. E por quê? Porque se dedicava mais ao trabalho do que à família, do que a Deus. Ela inverteu a posição das coisas. Você tem que corrigir este erro. Primeiro tem que estar Deus, depois o casamento, depois a família, depois o trabalho. Mas, bispo, quem é que vai pagar as minhas contas? Deus não vai pagar a conta, Deus não paga a conta de ninguém não, tá? Mas Deus abençoa a todos que o honram em primeiro lugar, para você então cuidar da sua vida espiritual, da sua vida conjugal, da sua vida familiar e da sua vida profissional. Essa é a proposta de Deus. Por isso, decida-se aí agora, a exemplo da senhora Tabata, faça o voto de Betel. O começo da mudança da sua vida começa com a sua palavra, não é com o seu diploma, não. O começo da transformação da sua vida, a mudança na sua vida, não começa com uma conta bancária, sabe, recheada, não. Não começa com uma posição privilegiada na sociedade, não. Não. Começa com a sua palavra empenhada no altar. Empenhe a sua palavra a Deus. Coloque a sua palavra sobre a palavra de Deus. Faça o voto de honrá-lo em primeiro lugar. Domingo agora é o domingo das portas abertas. É para arrebentar. Nós vamos ungir o instrumento de trabalho. O seu instrumento de trabalho nós vamos ungir com um óleo de Azer, que eu estou pedindo, esperando que exibam aqui no plasma para vocês verem. Lá no cenáculo a gente consagrou este óleo, símbolo do Espírito Santo, para que nesse mês de agosto você seja muito feliz. Mas isso depende de você empenhar a sua palavra ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, ao Deus vivo.
Meu amigo, quem crê neste Deus vivo, quem crê no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro, tem que ter uma vida diferenciada. Tem que haver uma diferença entre o que não serve a Deus e o que o serve. E a Tábata, ela provou isso, não com palavras, mas com o casamento, com a família e com a prosperidade. Agora é a sua vez. Eu me chamo Ronaldo Ribeiro dos Santos, sou coronel veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ex-pastor de outra denominação. Bom, na verdade, eu sempre odiei a Igreja Universal. E esse ódio veio por conta de coisas que eu ouvia dizer e por conta do que eu achava que era. Eu pregava contra a igreja, eu era totalmente contrário ao Bispo Macedo, fazia comentários desairosos, inclusive sobre o defeito físico que o Bispo Macedo tem. Eu falava que aquele defeito era por conta de castigo de Deus, porque ele ensinava os pastores da igreja a roubar e ele próprio era um grande ladrão. Eu era convidado para pregar em vários lugares, várias outras igrejas, e sempre que eu tinha uma oportunidade, eu falava mal da igreja. Eu não conseguia ouvir a voz do Bispo Macedo, eu não conseguia ouvir a rádio da igreja, e eu desligava. E minha vida, na verdade, era uma fake news. Por quê? Minha vida era de aparência. Eu tinha uma vida com a minha esposa que era de aparência, muito de aparência, a gente vivia muito mal. Eu não dizimava corretamente, mas eu achava que eu estava certo. Eu não ofertava corretamente, mas achava que estava certo. E ensinava, o pior, eu ensinava o povo a fazer a mesma coisa. Ouvia dizer que, inclusive, na Igreja Universal fazia-se trabalhos de espiritismo. Muita gente falava para mim. E eu acreditava e repassava essa fake news. E eu achava que o Espírito Santo é que me conduzia. Em um determinado momento, depois de 10 anos de casamento, eu acabei conhecendo uma outra mulher e traí minha mulher, traí minha esposa. E virei a cabeça por causa dessa mulher. E fui embora para uma outra cidade, muito longe da onde nós morávamos. Um dos meus ministérios o primeiro era de ensino, que eu era o responsável pela escola bíblica da igreja, e o outro era justamente casais. Eu dava aula para casais, como era um bom casamento. Quer dizer, tudo errado, né? Mas, na verdade, eu não era feliz, né? Eu achava que era feliz, eu tentava me convencer que eu era feliz. Depois de 4 anos, eu reencontrei a minha esposa, no caso, na época, ex-esposa. E ali ela estava onde? Nesses 4 anos? Na Igreja Universal. Eu fiquei decepcionado, eu sabia, o pessoal me falava, mas eu fiquei decepcionado. Falei para ela, não acredito que você está nessa igreja de ladrão. E ali ela já estava mudada, ela era uma outra pessoa, não era aquela pessoa que eu convivi durante 10 anos. Era uma pessoa que me chocou, porque ela era melhor do que eu. Eu entrei em conflito, um conflito terrível. Ali minha cabeça virou um parafuso, por quê? Primeiro, eu não tinha deixado de amá-la. Eu descobri que eu ainda a amava. Segundo, eu estava casado com a outra lá. E terceiro, minha área espiritual estava em frangalhos, porque tudo aquilo que eu acreditava desmoronou pelo simples fato da presença dela estar diferente, de uma pessoa ser diferente. E me bateu um desespero, que eu não sabia de onde vinha. Acabei chorando muito um dia e liguei para ela, pedi socorro para ela. Ela falou, você quer socorro? Vamos para a minha igreja. Aí eu falei, não, eu não vou, não. Na Universal eu não entro. Ele falou, bom, então você fica aí com o seu problema. É a forma que eu tenho de te ajudar. E eu peguei e acabei indo, cedendo, porque eu estava desesperado. Entrei na Universal, meio ressabiado, fui ouvido por 4 horas por um pastor que me atendeu de uma forma maravilhosa. E ali eu comecei a abrir os olhos. E quando eu retornei lá para outra cidade, a mulher me colocou para fora de casa. Aí que eu fiquei perdido mesmo. Acabei indo para um hotel, liguei para minha Adriana para pedir socorro de novo. Ela falou, não, se vira aí, vai para o hotel, fica na tua aí. Quer dizer, eu achava que pelo fato dela ter sido minha ex-mulher, ela ia ficar toda solícita comigo, né? Me atender, me acolher. Ela falou, não, ela me tratou como um ser humano que precisava de ajuda, mas sem se envolver, né? E aquilo ali acabou abrindo um pouco os meus olhos. Resultado,
eu acabei voltando para a cidade, vindo para a cidade que ela estava e comecei a procurar a igreja. Ela me levou de novo, comecei a participar das reuniões da terapia, né? A terapia foi muito importante para mim. Eu tive que largar a gravata, como eu falo, deixar o orgulho de lado e reconhecer que eu estava errado. Aí eu me batizei realmente, né? E percebi que todo aquele dom, aqueles dons que eu tinha, tudo engano, era tudo uma coisa enganosa, né? A partir daí, depois que eu zerei essa parte e eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não quero outro enganador, eu não quero entrar nessa de novo. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo foi um dia assim inesquecível, né? Eu me recordo que foi uma quarta-feira, eu estava buscando, mas aquela coisa foi inesperado. E eu senti, não é que eu senti, eu entendi, não foi sentimento, foi entendimento. Eu tive a certeza. Por quê? Porque eu estava numa paz. Antes eu tinha muito conflito. E aquele dia eu entrei assim num outro patamar, num patamar de paz. Podia cair o mundo ao meu redor. Eu tinha certeza que eu estava no caminho certo e estava protegido. A sensação que eu tive foi essa. Se desmoronasse tudo ao meu redor, parecia que eu tinha uma redoma me protegendo. E essa redoma chama-se Espírito Santo. E eu passei a ser uma pessoa mais tranquila, mais participativa, mais amoroso com a minha esposa. Passamos a namorar novamente rápido, porque não dá, né? Já tínhamos sido marido e mulher. E resolvemos casar novamente. E nós casamos no altar da Universal. Nós temos filhos maravilhosos, né? Que são os nossos filhos, né? Temos netos, são 5 filhos ao todo, 7 netos. Hoje nós conseguimos um sonho que foi uma casa própria, né? Uma condição financeira abençoada e nós não deixamos de fazer esses sacrifícios. Hoje eu sou universal, faço questão de dizer que sou universal e eu mostro, eu não preciso dizer o que a Universal fez. Eu posso falar quando me perguntam, mas eu não preciso dizer, é só mostrar a minha vida antes e a minha vida agora, a minha vida depois. O coronel da PM, o senhor Ronaldo, foi um fracassado. Formado, educado, mas amargurado. Ninguém suportava este homem. Apesar da sua dedicação à nação, do seu empenho, apesar do seu profissionalismo, do seu cargo importantíssimo, mas ele é infeliz. Ele era amargurado, porque ele dava credibilidade a mentiras, a fake news contra o Bispo Macedo, contra a Igreja Universal. Ele caçoava e zombava dos defeitos físicos do bispo, mas ele vivia uma vida de depressão, de vícios, de fracassos sentimentais, até que um dia ele venceu o pior inimigo dele. Sabe quem era o pior inimigo do coronel? Era o vício? Não. Os problemas econômicos? Não. Problemas conjugais? Não. O maior inimigo do coronel era o orgulho. Será que este não é o seu maior inimigo? Será que também esse não é o seu maior inimigo? Eu estou falando com você, coronel. Você, juiz, advogado, médico, você, promotor. Esse tem sido o seu maior inimigo. Ninguém teve coragem de falar para você, mas eu digo, pelo Espírito de Deus, pare de ser orgulhoso. Você está destruindo-se a si mesmo e as pessoas que lhe amam. Você está afastando as pessoas de você. Mas eu sou honesto, eu creio em Deus, eu tenho formação, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu amigo, você é um humano, um falho, tanto quanto eu. Somos humanos, falhos, imperfeitos. Coloque-se no seu lugar, busque a sua purificação, busque conhecer a Deus, vença o orgulho, vença o preconceito, porque no dia que o coronel da PM, o senhor Ronaldo, venceu, olha só o que aconteceu. Ele foi cheio do Espírito Santo, se tornou um homem muito melhor, um esposo, um profissional, um cidadão que nos traz orgulho nacional. É isso que Deus quer fazer com você. Então, chega cedo, domingo agora, aqui no Templo de Salomão, vai ser o domingo das portas abertas. Nós vamos
fazer uso da água do poço do solo sagrado. Nós vamos colocar a palavra de Deus, ó. Essa palavra aqui é de Jesus, não é nossa não, hein? Ainda que você tenha sido rejeitado pela família, por todos, mas você não foi rejeitado por Deus nem por nós da Universal. Nós vamos colocar a palavra de Deus nessa garrafinha que você vai trazer. Recolhe um pouco desta água que nós vamos colocar aqui do poço, no poço do solo sagrado, água lá do Jaboque. Água lá do Jaboque, aonde houve a transformação de Jacó para Israel. Atenção, hein? Todos que participaram da fogueira santa, que ainda não vieram recolher um pouco da água do poço do solo sagrado, que eu coloquei a água consagrada lá no Jaboque, venha neste domingo para fazer uso desta água nos primeiros 15 minutos. Você tem que chegar cedo, porque depois que você seja purificado, o Espírito Santo vai descer e vai preencher cada cantinho da sua vida. Meu nome é Iris Daiane, eu tenho 28 anos, sou vendedora. Eu nasci em Alagoas, no interior de Alagoas, onde eu fui criada pelos meus avós. A gente passava bastante dificuldade, onde ter o arroz e o feijão era alegria, motivo de alegria. Eu lembro da minha infância, que eu era uma criança triste, eu tinha um vazio dentro de mim, eu olhava para as crianças da mesma idade que eu, e eu via que elas tinham uma estrutura de um lar, tinha pai, mãe, e era algo que eu não tinha. Quem olhava para mim não sabia que eu era uma pessoa triste, uma pessoa perturbada que ouvia vozes, os pensamentos que eu tinha suicida, e eu tentei suicídio. Eu lembro que eu tinha um perfume e eu peguei aquele perfume, quebrei no chão, e já era de madrugada, ninguém estava vendo, e eu tentei cortar meu pulso. E eu sei que eu chorava, meu Deus, por que que isso acontece comigo? Por que que eu sou desse jeito, eu sou diferente? Tem algo de errado comigo. E foi onde, assim, a minha avó falou para minha mãe, e a minha mãe, assim, ficou desesperada. E ela me levou no psicólogo, eles me passaram remédio, eu tomei remédio, mas aquele remédio me fazia tão mal, que eu lembro assim que eu tomava o remédio para dormir o dia todo. E quando eu acordava, eu só queria chorar. Então, eu vim para São Paulo e foi onde tudo piorou. Foi onde eu conheci as baladas, eu comecei a beber. E uma balada dessa foi onde eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado. E a gente começou a se envolver, né? Só que era um relacionamento totalmente conturbado. Então, eram muitas brigas, onde aconteceu até da minha parte, assim, com ele, agressão, onde a gente foi numa festa e eu bebi muito. Então, eu bati nele. Não tinha, era algo assim que me fazia ser aquela pessoa de dupla personalidade. Uma hora eu estava bem, outra hora eu não estava mais, eu já começava tudo de novo e eu não sabia mais o que fazer. Então, foi onde ele, assim, em meio a toda essa turbulência, toda essa situação e vários convites que a mãe dele, a irmã dele fez para ele ir para a igreja, então ele falou, eu vou para a igreja, eu vou dar uma oportunidade. Então, ele foi para buscar por nós, até que um dia ele decidiu terminar comigo. Ele falou, não dá mais certo, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. E eu não entendia, eu achava que ele tinha outra pessoa. Eu olhava para ele, eu falava, você tem outra? Ele, não, eu não tenho, é Deus. Porque Deus já estava fazendo a mudança na vida dele. E eu tinha ódio, tinha raiva do pastor. E o pastor estava cuidando dele. Era o mesmo pastor que cuidava dele. E eu olhava para ele com o pastor com maus olhos e falava para ele, esse pastor que está fazendo você, querendo que você termine comigo. Então, o pastor ele chegou até mim. E ele conversou comigo. E ele se apresentou. E ele falou por que o Luan, que é o meu marido, por que ele estava daquela forma. Que, na verdade, era o Espírito Santo. E que eu teria que permitir que o Espírito Santo fizesse morada dentro de mim para que a minha vida viesse mudar. Então, naquele dia, até então eu não participava das reuniões, eu ficava com o olho aberto. Naquele dia eu fiz uma oração para Deus, eu não sabia orar. Mas assim, eu falei, meu Deus, eu vou dar uma oportunidade para o Senhor. Se o Senhor mudar a minha vida, eu fico aqui para sempre.
Mas assim, o que eu não sabia é que não era eu que estava dando uma oportunidade para ele. Na verdade, ele que estava me dando uma oportunidade. Então, foi onde eu cheguei para o pastor e falei: pastor, ainda continua, eu continuo com esses pensamentos, eu sei que ainda falta algo em mim. Ele falou: falta o Espírito Santo para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa realizada, para tudo na sua vida dar certo. Se você quiser ser uma pessoa completa, você precisa do Espírito Santo. Então, eu lembro assim que eu estava fazendo o propósito, foi até no jejum de Daniel. E eu eu fiz daquele jejum a minha oportunidade. Foi o meu primeiro jejum de Daniel na igreja. E eu lembro que numa reunião de quarta-feira, eu estava lá buscando o Espírito Santo, eu tinha me preparado. Eu fui para a igreja com a minha melhor roupa, eu tinha feito jejum, eu estava em espírito de oração ali para receber o Espírito Santo. Não foi fácil. E a minha jornada na igreja, na Universal, também não foi fácil. Né? Quem olha, talvez olhe assim e fala: a mudança foi de uma noite para o dia. Não, não foi. Demorou. Mas assim, quando o Espírito Santo ele veio, eu tinha certeza dentro de mim. Naquela quarta-feira, onde eu busquei a Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser. E o Espírito Santo ele veio sobre mim. Veio aquela certeza, sabe? A certeza de que ia arrebentar. Tudo que eu fizesse ia dar certo. Porque o Espírito Santo estava dentro de mim. E foi incrível. Naquela noite, assim, a paz. Foi a certeza que nasceu dentro de mim. E a partir de aí veio cada vez mais o desejo de me dar para Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus e de fazer a obra de Deus e ganhar almas para Deus. As minhas atitudes, elas foram mudando. A partir daquela quarta-feira, as minhas atitudes mudaram. Né? Eu já não queria saber, eu já tinha largado as amizades, mas assim, eu queria estar ali com Deus, eu queria me dar mais para Deus, ser mais de Deus. Hoje, graças a Deus, assim, uma vida totalmente abençoada. Nunca imaginei construir uma família porque eu não tive essa estrutura de uma família. Mas Deus, ele me deu uma oportunidade, né? O meu relacionamento, Deus, ele restituiu. Nós noivamos, casamos, fizemos tudo de acordo com a vontade de Deus, que esse foi o passo principal para a gente receber o Espírito Santo, foi a gente largar tudo, largar o que a gente fazia de errado e começar a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, nós casamos, nós tivemos uma filha, hoje nós assim temos uma família abençoada, acima de tudo, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo que está dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito completa. Pare de ficar se condenando pelos erros do passado. O que importa é o que você vai fazer de certo daqui para frente. Faça isso. A Iris aprendeu assim. Nós queremos colocar em você, olha, não é uma camisa de força não, tá, gente? Apesar de algumas pessoas precisarem dela. Mas isso aqui é uma bata. É mais forte do que a camisa de força para amarrar os malucos, os birutas, os loucos. Vamos colocar essa bata em você. Neste domingo, para você sepultar o passado. A Iris, no jejum de Daniel, ela creu e foi batizada. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Diga: eu creio. Fala. Então, meu amigo, não tente mais tirar a sua própria vida. Ela pensava que tirando a própria vida resolveria o problema. Olha só, hoje não teria um esposo maravilhoso, não teria uma filha linda, maravilhosa. Você está vendo? Deus a surpreendeu. Deus quer surpreender a você também. Mas você tem que tomar decisão. Sepultar o passado por meio do batismo nas águas. Domingo agora, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Chegue cedo aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Nós vamos buscar o Espírito Santo porque estamos no jejum de Daniel. Só me resta dizer para você: aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. As 7 trombetas anunciam uma sucessão de catástrofes.
A segunda trombeta atinge a terça parte dos mares, as embarcações e os seres que habitam nos oceanos. A terceira trombeta atinge os rios, tornando amarga a terça parte das águas. E a quarta trombeta torna a terceira parte da terra em trevas. Estas 3 trombetas causam um impacto devastador na terra, pois 1/3 das coisas cruciais para a sobrevivência é destruído. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo de mais 3 trombetas. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã.